Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Nilma Maria Floriano, vou dar o passo a passo de como eu faço as minhas cabecinhas. Depois de riscar as cabecinhas no tecido, você começa a costurar no risco, bem certinho, aliviando sempre o pé da máquina para não ficar repuxado. Porque quando você segue direto sem mover o pé da máquina, acaba enrugando a costura e quando você desvira, vai ficar enrugado. Aí por isso que aparece aquelas ruguinhas, né? Quando você vai encher. Em seguida, eu corto com a tesoura de picote, mas se você não tiver a tesoura de picote, você pode dar piques ao redor, né, da peça. Assim a cabecinha fica bem certinha depois de desfirar. Não fica aquelas marcas, né, repuxadas. Aí a tesoura de picote dá o contorno certo. Aí acaba ficando bem redondinha. Feito isso, aí tiramos as linhas também. É muito importante tirar as linhas, né? Porque quando a gente vai encher, essas linhas atrapalham um pouco, porque elas enrolam, né, na fibra e a gente não consegue dar o contorno, ela vai embolando e não conseguimos. Agora vamos dobrar ao meio, tá? Largura com largura, certo? Ó, vamos frisar bem certinho o meio. Vamos verificar se tá bem certinho mesmo. Frisar bem direitinho o meio. Acertamos bem certinho. Gosto de acertar bem, friso bem direitinho, ó. Aí, vamos dobrar 3 centímetros por cima, a parte de cima da cabeça. Vamos frisar também. Verificamos se tá certinho. E vamos fazer um cortezinho. A gente puxa com cuidado. Ó, a gente abre a cabecinha, né, um tecido do outro. E vamos fazer um cortezinho. Fazer um cortezinho naquela marcação que frisamos. Aí, cortamos 1,5 centímetro para cada lado, para poder desvirar. Aí, desviramos. Com cuidado para não abrir muito a abertura, né? Eu tô usando um tecido 100% algodão. É um tecido muito bom esse tecido, que é o tom de pele, né? Eu uso sempre para fazer minhas cabecinhas o 100% algodão. Ó, ficou bem certinho. Eu sempre coloco a tesoura por dentro para fazer ela ficar bem redondinha, para a costura ficar bem certinho. Mas para fazer isso, você tem que ter todo cuidado para não furar o tecido. Mas eu gosto sempre de fazer assim. Aí eu vou encher. Eu sempre faço assim, ó. Eu começo sempre colocando a fibra na parte de baixo, tá? Na parte de baixo. E vou levando essa fibra, contornando a cabeça. Eu não vou enchendo de uma vez só. Eu vou colocando em camadas e vou acomodando essa fibra bem certinho. Por quê? Por que eu faço isso? Porque senão embola e acaba ficando bolotas que depois a fibra, como ela gruda uma na outra,
ela vai embolando. Então, se você fizer em camadas, sempre colocando a fibra em camadas, ela não vai embolar e vai ficar perfeitinho e redondinha. A cabeça é a alma da boneca, né? Então, a primeira coisa que a pessoa vai olhar é a cabecinha. Então, a cabecinha tem que ficar bem perfeitinha. E vamos continuar enchendo, enchendo. Ó, notem que eu só estou colocando agora no lado de cima. Ó, e eu vou ajeitando e acomodando com o dedo, né? A parte de cima eu não estou colocando ainda, ela vai sozinha, né? Ó, agora eu vou pegar minha varinha, vou ajeitando tudo direitinho, ó, sempre por cima. E assim vai acomodando, ela vai criando camadas e camadas. E fica muito bom o trabalho assim. E haja fibra, né, pessoal? Aí continuo enchendo. Ajeito bem com o dedo. Ó, sempre acomodando. Agora eu já tô começando a colocar na parte de cima, né? Porque tava acomodando na parte ali do meio e de baixo. E agora a parte de cima tá faltando e a gente vai enchendo. Ó. A gente verifica também se tem alguns buracos no meio, assim. E vamos encher com a ajuda de uma varinha, né? Eu tenho uma varinha de um enchedor, mas cuidar para não perfurar muito, para não furar o tecido, né? Mas sempre tem que verificar se tem alguns vácuos no meio, né? Algumas extremidades que não estão cheias. Porque depois, com o tempo, a fibra, ela vai, né? Ela vai perdendo a forma. Então, é bom sempre encher mais. Sempre encher um pouquinho mais. Mas cuidar para não abrir a costura. Sempre ter esse cuidado. Aí enchemos, ó, a parte de cima. Agora a gente só tá enchendo na parte de trás da cabeça, praticamente. Ajustando sempre, né? Com o enchedor ou com a varinha, com a minha varinha. Então, ó, ajustando bem a parte de cima, ficar bem retinho, cuidar com a costura, tá, meninas e meninos? Não podemos deixar essa costura abrir. Ó, apertamos para a fibra ficar bem certinha, damos uma apertadinha de vez em quando, é bom. Ó, tá quase prontinha a nossa cabecinha. Mais um pouquinho. Vamos fazer bem certinha essa cabecinha para depois fazer o rostinho. Ó, dou sempre uma apertadinha para ver se acomodou tudo certinho, para ver se não tem nenhuma folga dentro, nenhum espaço vazio. Porque quando a gente dá a apertadinha, aparece. Se tem algum espaço vazio sobrando, porque dá vácuo, né? Nem um pouquinho de ruga, bem certinho. Esse algodão cru, ele é mais grossinho e dá forma, né? Aí agora vamos costurar. Aqui eu tô costurando com linha de pipa, mas agora ultimamente eu tô usando a linha de nylon, né? Uma linha boa que a gente compra e ela dura muito. Aí eu dou pontos largos, né? Eu não puxo, não dou. Eu deixo um espacinho, ó, um espacinho entre os pontos, os pontos são bem largos.
Não podemos puxar muito o ponto, né, da costura, né, da parte de trás, ali da abertura, porque senão vai apertar a cabeça e vai deformar. E os pontos são bem largos, aí na volta a gente faz tipo um X nessa costura. Porque é uma costura que vai e depois volta para ficar bem certinho, né? E para um lado da cabeça e o outro ficar bem certinho. A gente puxa, mas não puxa muito a linha. E vai seguindo até onde a gente começou. Aí arrematamos a costura. Ó, ficou bem certinho a costura. Desenfiou a linha. Arrematamos. Espero que vocês tenham gostado.